vida empreendedora ela é uma vida absolutamente solitária, vendendo produtos falsificados. Solução one-stop shop da indústria. Né? Que a gente já monta uma empresa inteira. Buscar esse conhecimento lá em Harvard. Que quebra aos 19 para os 20 anos. A turma não quer tomar risco. Se tu não tomar risco, meu camarada, como é que tu vai seguir adiante do Jamanta, que é um agiota que nos emprestava dinheiro lá no... Fala pessoal, tudo bem? Leonardo Colim, sou um dos sócios fundadores da Cofound e estamos aqui no nosso 7º episódio da nossa 2ª temporada do Cofoundcast. Hoje eu vou ser o host do dia, da noite, da manhã, né? De como você está ouvindo aí a gente. Bom, habitualmente, para não perder o costume, né? Apresentar uma pessoa que é muito querida, né? Não só pela Cofound, mas também aqui no ecossistema, super conhecida também, uma pessoa que realmente inspira. Mas para inspirar, ela já transpirou muito também, né? E transpira até os dias de hoje. É um grande amigo aqui do ecossistema, da Cofound, e conseguiu uma brecha aqui para nos atender e fazer esse podcast junto comigo. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Jean Cardoso da Altec. Grande Léo, grande Cofound, que ambiente, né? Que ambiente esse nosso ambiente aqui, esse nosso ecossistema. Então, Léo, é isso aí. Como que começamos? Aí, ó, eu gosto assim, eu gosto da pessoa que já vem energizada, né? Bom, gente, eu vou rapidamente aqui apresentar nosso querido amigo Jean. E aí eu já vou começar pedindo para ele se apresentar e contar um pouquinho da história dele, que é muito legal, tá? O Jean Cardoso é o CEO e fundador do Grupo Altec, né? O Jean, ele começou empreendendo, importando, né, de um distribuidor agora para um disruptor, né? Sempre foi, sempre vai ser. Ele começou importando ferramentas em 2001 e transformou uma distribuidora regional em uma indústria tech, né? Atuando aí de maneira nacional, com um crescimento super acelerado. A gente consegue perceber ao longo dessa trajetória e dos anos aí da Altec e um reconhecimento também internacional. Ele também é formado, né? Recentemente a gente acompanhou um pouquinho dessa trajetória dele. Para quem acompanha já o Jean nas redes sociais sabe do que eu estou falando, né? Que ele se formou na Harvard Business School. Depois ele conta um pouquinho desse momento da vida dele também. Ele lidera um grupo com múltiplas unidades independentes, né, em várias localidades aqui do Brasil também, e veio da importação até a automação. Hoje também incuba diversas startups e recentemente lançou lá na Expo MAF em 2025, agora há pouco, né, a primeira máquina CNC do mundo com inteligência artificial generativa. Então vocês já podem perceber tamanha figuraça que é o Jean, né? Bom, eu vou pedir para o Jean se apresentar, né? Contar um pouquinho da trajetória dele lá do 2001, ali, meados de 2001, até o momento atual, e depois ele comenta um pouquinho para quem está nos assistindo, que não conhece ainda, né, o Grupo Altec, quem é o Grupo Altec. Obrigado, Léo. Bom, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, privilégio estar aqui junto com vocês. E eu começo numa transição de representação lá nos idos de 2000, 2001. Eu era um representante comercial, aonde, muito curioso, eu fui galgando mercados e fui entregando muito na minha área como representante, Léo. E chegou um ponto que eu fui premiado. Na época, eu trabalhava com ferramentas de usinagem, brocas, pastilhas, toda essa parte do insumo para manufatura, e chama consumível isso, né? E eu ganhei uma viagem, e desta viagem, que era para ser uma viagem para comemorar um prêmio, para poder entender como é que era a empresa lá fora, a minha primeira ida para a Itália, isso lá em 2000, final de 2000, foi uma pseudo-tragédia, porque cheguei lá e me deparei com uma cena sui generis, aonde a minha empresa, a qual eu representava aqui, eu vi, estava falsificando, vendendo produtos falsificados. E naquela época, Léo, a gente performava muito já estava muito legal, assim como representante, e eu não negociei com a minha ética, eu não negociei com o meu padrão de atendimento, com o meu padrão ético mesmo, com Moral, o mercado ético. moral, né? E pedi para sair. Neste ínterim que eu pedi para sair, eu não tinha o que fazer,
E aí um colega que veio se transformar em meu sócio disse, olha, vamos começar a Altec. Por isso que essas questões ocasionais, por isso que, às vezes, né, o universo conspira para te colocar em situações tão difíceis, as quais, do nada, aparecem aí saídas incríveis. E essa foi uma delas. Então, esse colega de São Paulo me convidou e a gente... Isso em linha do tempo, início de 21, que ano mais ou Início de menos? 21, né? Início de 21. Não, início de 2001. Desculpa, início de 2001, 2001. né? Porque Perfeito, final de 2000 eu tinha ido para a Itália perfeito. e na volta eu não esperei quase tempo nenhum e pedi de fato para sair, né? Sem aquela pretensão, não me paga ou isso, aquilo, não. Eu não admiti aquele fato, Uhum. né? Ou seja, para ti naquele momento, e já estava bem claro, tu estava com que idade ali? 20 e poucos anos? Imagina, em 2000 para 76, 24 anos. 24 anos. Novão aí, né? Mas valor para ti já era uma coisa inegociável. Inegociável. Perfeito. Não, inegociável, inegociável. Perfeito, perfeito. E olha, Léo, naquele tempo, assim, era muita grana que eu ganhava. Era muita grana. E, não negociando essa questão de valores, eu cheguei e disse, ó, tô saindo, enfim. Ali, esse outro rapaz que veio ser meu sócio disse, cara, vamos montar nossa importadora. Eu digo, mas tu tá maluco, né? Mas tu tá maluco. Já tinha parado para pensar Não, em empreender? não. É para te ver como as provocações da vida elas são super valiosas e a gente tem que, de fato, se cercar de gente boa, de gente maluca, né? Que nos ajudem a pensar. E até aquele momento eu não tinha sequer imaginado de ter uma importadora, alguma coisa assim. E ele, de fato, me estimulou e foi quem fez com que eu repensasse e montasse a Altec. E a partir dali a gente começou. Então, de uma forma mais ou menos organizada, mas muito pequeno, Uhum. quase sem infraestrutura, quase sem um profissionalismo, né? Aquilo a gente começa com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, para te ter ideia, serviu para pagar só o custo da importação aqui, os numerários que a gente chama de importação, os impostos, o frete e tudo Uhum. mais. Consegui um prazinho de pagamento lá com o meu fornecedor nos Estados Unidos. Primeira compra, e o cara já me deu um prazo de pagamento. E assim foi que começou a Altec. Então não tinha departamento de marketing, não Ou tinha seja, catálogo. não tinha um preparo ali para o empreendedor, foi na raça. Foi É na na. raça, na raça, na raça. Sabe a pessoa que se joga na piscina gelada? Uhum. É isso. E tu vai cair na piscina e vai ter que se bater ali, vai ter que se esquentar, vai ter que lutar contra o tubarão e ir embora. Então foi assim que começou a Altec. E agora vamos fazer um gancho, né? 2025, 2026. Conta pra gente aonde que tá a Altec, como que ela tá, né? Conta só para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, para entender a dimensão, saindo lá de 2001 para 2026, né? Quão grande e representativo é o grupo. Imagina que a gente começa do zero e o grupo, o ano passado, cruza, aí chega muito próximo de 300 milhões já, e assim com um gás e um caminho muito grande para crescer. Então a gente está aí almejando muitas coisas. A gente andou comprando algumas empresas nesse meio tempo e hoje o grupo ele chega como uma plataforma que é o que a gente chama de solução one-stop shop da indústria. Uhum. Né? E a gente, daquele momento qual eu importei as primeiras ferramentas, Léo, a gente tem como norte nosso algo que é atender dor, é entender de dor do nosso cliente. Legal. E trabalhar com algo que faça diferença na vida do cliente. Né? Uhum. E aí a gente foi trazendo pessoas. E deixa eu só fazer um paralelo com a tua. Você vem da veia de representação comercial, né? Muito forte, e que conflita até um pouquinho com o tradicionalismo lá do vendedor raiz, aquele vendedor que quer empurrar tudo a qualquer custo, Perfeito. né? Mas vem de desencontro, vem para desmistificar um pouquinho desse olhar que a gente já conversou recentemente até com o Romuca, que é ignorante, na verdade, né? Não é o real. Você parte do princípio da dor do teu problema, né? Do teu cliente, né? Sempre da dor. E aí a gente chega em 25 e 26, para responder a tua pergunta, com
o meio de produção, que são as máquinas. Então, assim, a gente lá em 2001, só para contextualizar, nós vendíamos o insumo. Uhum. Do insumo em 2004, 2001 insumo, 2004 a gente começa a trazer máquinas. Então a gente começa a vender máquinas e insumo. Perfeito. 2010 a gente traz aço, ou seja, a gente tem a matéria-prima, o bem de capital e o insumo. Em 2012, 2013 a gente começa a trazer o serviço para dentro da solução. 2016 nós vendemos as nossas operações de aço, da distribuição de aço, ou seja, a matéria-prima Uhum. para um grupo japonês. 2018 nós montamos a nossa máquina de vendas, o nosso inside sales que a gente chama, e 2019 e 2020 a gente começa a nossa área de robótica. Então a gente sempre trazendo diferentes soluções para aquele CNPJ, para aquele CEP. E a gente chega a 2025, 2026, portanto, Para não virar um clichê, mas de fato é um ecossistema, né, hoje, né, que é dá uma conta. plataforma, Uhum. né? Porque então a gente chega em 2025 e 2026 agora, Léo, com o bem de capital, que é uma máquina, a gente traz todas as soluções de automação e robótica para poder se conectar com essa máquina, mas veja bem, qual é o principal dor do industrial hoje? É mão de obra Uhum. e produtividade. Então, automação e robótica resolvem essas principais dores, né? A gente traz ali realidade aumentada, a gente traz ali visão computacional, a gente traz ali conectividade através de IoT, a gente traz ali IA nativa, a gente traz ali um marketplace de vendas, aonde as nossas máquinas agora digitalizadas do jeito que estão começam a ter esse papel também de marketplace. Uhum. E no final do dia aqui, a gente tem, portanto, bem de capital, todas essas soluções de automação que se conectam com a indústria 4.0, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Viemos para o final de linha na parte de embaladoras, empacotadoras, encartuchadoras e já trabalhamos a parte de intralogística. Então, assim, hoje a gente já tem projetos que a gente já monta uma empresa inteira para o nosso cliente, chave na mão. Né? Desde o meio de produção, que é a máquina, até o produto dele numa prateleira, num centro logístico que Me chamou muita atenção, né, na tua fala, esses ciclos, né? Parece até que eles são um pouco padronizados, se a gente for parar para pensar, né? De distribuição, para olhar para, além do suprimento, olhar para a máquina, do olhar para a máquina para o aço, e assim sucessivamente, até chegar no modelo hoje que vocês estão como Uhum, plataforma. Essa cultura de vocês, tanto de venda, né, nasce aí já uhum, de um dos fundadores ali, uhum, dos sócios que tem esse espírito, mas também vem muito forte essa cultura da aceleração, uhum. né, do crescimento como motor principal e a inovação. Conta um pouquinho para a gente como é inovar num mercado que, por vezes, a gente olha de fora, né, talvez pelo desconhecimento, no mercado tradicional. É. Que é esse tipo de inovação, até acompanhando vocês em redes sociais, né? A gente viu coisas assim, gente, Altec despontando, por exemplo, com live de vendas de máquinas, né? Que Sim. até então, dentro dessa indústria, eu não tinha conhecimento algum. Uhum. Comenta um pouquinho pra gente essa cultura, né, de vocês. Eu acho que isso é um tripé, Léo, de um DNA vendedor, junto com uma turma incansável e incomodada com o status quo, e com uma ambição de fato, ajudar a transformar a indústria, de transformar o ambiente no qual a gente está, assim, de forma muito latente, sabe? Então, quando tu junta essas três coisas, que tu bota gente boa querendo vender num mercado que precisa comprar coisas, produtos e serviços que façam sentido, tu tem uma profusão ali de oportunidades e de ideias que te ajuda a ter esse nível de inovação e de funções as quais nós vamos cotidianamente implantando e desenvolvendo. Né? Mas, ou seja, tem que ser bastante ambidestro, né? Porque entre prometer, né, o processo de vendas e entregar, a gente tem que conseguir combinar todas essas coisas e, de fato, É, entregar. Não adianta é, só cacarejar, né, é, Gé? é, Tem que é. fazer o negócio acontecer, E né? eu ia falar agora sobre, justamente, tu tocou na palavra, né? Eu acho que aqui existe uma ambidestria empreendedora da nossa parte, ao qual está lá, inclusive, num dos nossos seis
motes lá que a gente tem, assim, que é o nosso norte ali, a gente entra na Uhum. companhia, a gente vê que, assim, nunca satisfeitos, né? Nunca satisfeitos. Então, essa ambidestria faz com que a gente vá trazendo produtos e serviços que se complementem para dentro dessa indústria, ao qual a gente vai retroalimentando o brilho no olho da nossa turma. E esse brilho no olho, junto com essa profusão de produtos e serviços, faz com que, de fato, o crescimento seja quase que uma constante Hum. na nossa vida, né? Na nossa jornada. Então, é mais ou menos essa receita que a gente tem aí para poder estar. Mas eu tô curioso com uma coisa, sabe? Essa pergunta já era para eu ter te feito já há muito tempo, eu acho. Desde quando você foi lá para Harvard, eu pensei, puxa vida, o que o Jean foi buscar lá em Harvard, né? Porque é muito característico, é muito genuíno, e a gente sabe que você não foi lá só fazer uma imersão de 2 dias, né? Você ficou um tempo, aí voltou, foi lá, ficou mais um tempo. Eu queria saber de você, né, no teu íntimo lá, o que te incomodou para você buscar esse conhecimento lá em Harvard e traz aqui para nós algum insight que para ti te marcou. Eu acho assim, Léo, eu sou. Eu tenho sido self-made. E, e a vida empreendedora, ela é uma vida absolutamente solitária. Ela é uma vida caótica do ponto de vista de tu contigo mesmo naquelas Aham. madrugadas infindas, né? Agora tem um pouco de IA para ser um pouquinho nosso amigo da Ah, madrugada, né? não tenha dúvida e ajuda, E viu? E ajuda. ajuda. Então, assim, eu como sempre fui muito self-made, eu fui tendo os meus insights e eu sempre fui muito de fazer. E, não obstante, pela minha característica, eu ter buscado muita leitura, muito acompanhamento bibliográfico, eu resolvi, nesta altura da companhia e da minha vida, me dar de presente, e isso é algo assim que eu estou me dando de presente mesmo, algo que sempre foi impensável desde o dia 1, né? Uma pessoa que sai lá de Caxias, que é a minha cidade do Uhum. coração, que estuda em escola pública, que faz uma faculdade com bolsa de estudo, estudando à noite, trabalhando de dia, que quebra aos 19 para os 20 anos e que monta do nada uma companhia com crédito para pagar e chega até aqui. Eu disse, pô, deve ter algo mais, deve ter algo mais material do ponto de vista da teoria e do network Uhum. que me faça a pensar na próxima etapa. Então, estamos estamos incomodados com o status quo deste crescimento, sem ter que buscar algo para provar algo para alguém. Uhum. Uhum. Mas Harvard foi um sonho que eu estou agora concluído, a depender de quando for essa ao ar, Só um que paralelo. Quanto tempo que foi? 3 anos, 3 anos. 3 anos, né? Que que me traz oxigênio para a próxima perna da minha vida. Né? Eu estou nesse podcast aqui no exato momento que eu estou fazendo 50 anos de idade. Poxa vida, que É, legal. e Parabéns. Aí, que, ó. obrigado, Representativo. e que eu chego nos 50 anos de idade assim, com uma série de checks feitos. Então, eu só tenho a agradecer, Papai do Céu, de ter construído uma família já com 25 anos de casamento, 2 filhos incríveis, ter construído uma empresa do zero, junto com sócios incríveis e com pessoas incríveis que estão com a gente, que hoje já dá para dizer que somos um dos protagonistas da indústria no Brasil. Chego até aqui, acho que contribuído um pouquinho para o nosso ecossistema e ainda Uhum. contribuindo de forma muito voluntária para essas questões de acessibilidade e inclusão, enfim, da indústria, do Fomento. fomento Uhum. e tudo mais, né? Pô, mas 50 anos agora eu estou no meio do caminho, né? No meio do caminho. Então, o que vamos fazer para frente? Então, em vez de eu ficar quebrando pedra agora, às 3 horas da manhã, eu com a minha cabeça e os meus livros, eu digo, não, vou procurar agora uma fonte que me traga um conhecimento mais puro, mais nobre e que me dê luz
para mim seguir essa luz numa ambição ainda maior, num sonho ainda maior, num compromisso social ainda maior, Que legal. que é parte do meu E, DNA. e nesses 3 anos aí, que aprendizados aí que você. Eu tenho certeza que foram inúmeros, né? Mas se dá para destacar, elencar um ou outro aprendizado que para ti foi muito valioso e que tu, de certa forma, conseguiu levar para dentro da organização, né? Compartilhar ali com as pessoas que lá estão. Comenta aí um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, Léo, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Suíça, na Alemanha, na Turquia, na Indonésia, no Butão. Meu velho, negócio é negócio e negócio depende de venda. Negócio depende de venda. Então, assim, se tu sair do Sesc, do Senai, do curso de vendas da esquina em Harvard, tu vai entender que tu precisa vender. Aí, óbvio que tem os desdobramentos, né, de canais, de formas, de jeitos e tudo mais. E que tu precisa ter um comprometimento financeiro, Uhum, né? Então, tu precisa ter um comprometimento e um acompanhamento financeiro. uhum. E aqui também tu tem um faseamento de matérias e assuntos que, pô, se eu viesse saber isso antes, como teria facilitado a minha vida, né? Como teria facilitado a minha vida? Essa questão do marketing é como teria facilitado a minha vida se eu tivesse estudado essas questões que Ah, agora eu essa estou vendo cabecinha lá. jovem de 50 anos lá nos seus 19, hein? Nos 19, nos 20, 22, com o grit, né, do fazer, que vai Sim. ser uma palavra agora que todo mundo vai usar muito, né? O grit, que é essa questão do bota para fazer, Uhum. né? Ao invés também de só ficar estudando. Mas eu não me arrependo absolutamente de nada, né? E agora, ao meu tempo, na minha maturidade, eu estou percebendo coisas que, de fato, se eu tivesse aprendido antes, acho que a Uhum. vida teria sido mais fácil. Mas, assim, essa questão do, do atrair gente boa, né? Num resumo assim, Uhum. en passant, lá de Harvard. Atração de gente boa, tomar risco. A turma não quer tomar risco. Se tu não tomar risco, meu camarada, como é que tu vai seguir adiante? Para você aí que está me assistindo, que está me ouvindo, toma risco, tem que tomar risco. O grande amor da tua vida, daqui a pouco está numa parada de ônibus ali, né? Num ponto de ônibus. Tu tem que sair de casa para pegar um ônibus para ir atrás de alguma coisa. Tomar risco. É, eu me lembro de uma frase bem icônica de um grande empresário do que eu admiro muito aqui de Joinville, e que eu não vou citar porque ele não gosta muito de se expor, mas o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar para o futuro, né? Mas a consciência e também muito respeito ao que nos trouxe até aqui, né? Exato. Para enaltecer um pouco do legado. Mas comenta um pouquinho para a gente, né? Você comentou bastante da cultura, né? De vendas, que eu concordo. Acho que vendas é o coração, né? De uma organização. Só que dentro de uma organização a gente não tem só o coração, né? A gente tem o cérebro, as veias e aí todos os órgãos aí da máquina para Uhum. equilibrar e fazer com que o corpo ele consiga executar suas funções vitais, Uhum. né? Comenta para a gente um pouquinho sobre toda essa cultura, como fazer com que essa cultura de vendas você consiga levar para toda a organização. Porque eu acho que aí está um grande desafio, né? A gente tem, às vezes, vendas como um motor, né, muito pungente, muito acelerado, e às vezes aquela engrenagem muito acelerada, quando chega numa outra engrenagem que não está na mesma frequência ou na velocidade, o que acontece? Acaba se chocando. Uhum. E é muito natural. A gente vê várias organizações que times de venda têm esse choque. Comenta um pouquinho que ações que vocês conseguiram desenvolver, acho que você já deu um insight ali do Inside Sales, né, que Uhum. vocês desenvolveram e já foi há muito tempo atrás, né? Vocês foram um dos pioneiros. E comenta um pouquinho de cultura, que rituais, né? Que tipo de governança, que tipo de mobilização que vocês tiveram que fazer nos outros times para colocar essa Uhum. cultura de vendas aí. Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa deixar claro os papéis, né? Óbvio que quando o empreendedor ele começa um negócio, não dá para ter muito papel. Basicamente, tu tem que ter o papel de trazer o pedido para dentro. Depois, como que tu entrega, como que tu manda, como que tu faz, é outra coisa. Tu vai construindo isso, Vamos arrumar problema bom. né? Vamos arrumar problema bom, porque Uhum. também se tu quiser estruturar tudo Uhum. antes de começar,
tu não vai começar, Burocratizou já né? demais. Então, eu acho que assim, conforme as coisas vão, depende da etapa da companhia. Eu acho que essa Uhum. não é uma receita, Léo, que a gente possa comentar aqui de bolo de um tempo só. São tempos distintos. Então, assim, pô, tu tá começando o teu negócio, meu velho, tu vai ter que cobrar, tu vai ter que vender, tu vai ter que entregar, tu vai ter que atender reclamação de cliente, vai ter. Não dá para Vai ficar ter. escolhendo. Não dá para ficar escolhendo, né? Aí assim, a work-life balance, né? Ah, pô, mas então eu vou empreender e eu não vou trabalhar sábado, esquece, né? Ah, eu não vou trabalhar domingo, esquece, né? Porque são etapas. Eu vejo muito empresário Uhum. falando, não, porque, pô, a gente tem que se ressignificar, a gente tem que olhar para a família. Óbvio que a gente tem que olhar para a família, óbvio que a gente tem que se ressignificar, mas não é no começo da jornada, porque o começo da jornada é cruel. E Uhum. assim são etapas, né? Então, assim, eu costumo dizer que tu vai começar a tirar a cabeça um pouquinho para fora da água com 5 anos. É 5 anos, velho. É muito complexo e apesar da dinâmica estar muito rápida, é 5 anos. Com 10 anos, o teu cliente já vai estar lembrando de ti. Com 10 anos, o teu mercado ali já vai estar lembrando de ti. Então, com 5 anos, salve-se quem puder dentro da companhia. É todo mundo mais ou menos fazendo tudo, óbvio, Uhum. né? Que conforme o grau de maturidade vai acontecendo, tu vai conseguindo alocar as pessoas e os processos É isso no que melhor. é isso que eu ia te perguntar. Em que momento, não tem receita de bolo, mas em que momento que vocês perceberam que aí, dado esse crescimento, vocês precisavam aí sim, né, dar conta dos problemas bons que vieram, estruturar processo, governança, que eu sei que vocês já é um tema que vocês A gente já vem já trabalhando isso trabalha aí, há muito né? tempo, né? Mas em que momento que vocês começam a perceber que as oportunidades elas começam a ser inimigas da estratégia. E aí não é nem um ponto bom ou ruim. Às vezes a oportunidade é boa, mas a estratégia está direcionando para um 11 outro lado. anos. A Altec tem 25, eu com 11 anos comecei a perceber isso. 11 anos. Né? Com 5 anos eu tinha um catálogo melhor. Vejam bem, é, quem começa e, e self-made, Uhum. sem investimento, que maravilha quem consegue um investimento de fora. Agora, quem depende do Itaú, quem depende do Bradesco, quem depende do Sicredi, quem depende do Jamanta, que é um agiota que nos emprestava dinheiro Muito bom. no começo da companhia, meu velho, tu tem que vender, resolver a dor do teu cliente, fazer ele te pagar, botar aquele dinheiro para te pagar o Jamanta, meu velho, ou montanha, não tem, é assim. E fazer sobrar dinheiro para que esse dinheiro que sobre, tu reinvista no teu negócio, para que esse negócio cresça. Então, a Altec foi assim, a gente 25 anos sem nenhum investimento externo. Uhum. Então, com 10 para 11 anos, eu fiz uma leitura de que ou nós traríamos aquelas pessoas super especiais que começaram com a gente, sempre com um veio comercial, Uhum. para dentro da nossa estrutura, para nos ajudar a sonhar para um outro patamar de companhia, ou a gente ia começar a perder essas pessoas. Eu até na PF, daqui a pouco, iria por algum tempo botar mais dinheiro, mas em Uhum. compensação, a companhia ia padecer desses talentos. E a partir dali foi que a gente criou todo um sistema de ownership, né? Partnership, ali onde as pessoas começaram a ser sócias, Isso em que ano? em 2011. Caraca. E agora, esse ano aqui, a gente está abrindo o segundo round de sociedade, onde já são 5 sócios, 6 sócios. Agora a Uhum. gente vai trazer mais um monte de gente para nós tomarmos de assalto agora o mercado. Então a gente sai do nada para sermos o segundo, terceiro em algumas áreas aqui, primeiro em algumas Uhum. áreas do Brasil todo, e agora a gente salta aqui, então, te ajudando na tua pergunta, com processos, com rituais, com mecânicas muito distintas lá dos 11 anos, Uhum. que agora é uma coisa muito mais profissional. Então agora tem governança, então agora tem um conselho, tem conselheiro, agora tem um manual de governança com regramento, né? Tem as rotinas semanais, diárias. Então os papéis estão muito mais claros, muito mais claro.
para toda a gestão. E agora a gente está pensando em coisas maiores, assim, pô, Uhum. será que o Jean, que conseguiu trazer a companhia até aqui, será que ele é a pessoa que vai conseguir levar a companhia para um outro patamar? Ou ele vai ter que se cercar de gente melhor que ele ainda para poder dar esse salto? Eu acho que aí tem uma coisa que tive semana passada, semana retrasada, não me falha a memória, com o Bruno Salmeron Uhum. aqui. Quando for ao ar o nosso podcast, já vai ter ido ao dele também. E a gente comentou muito sobre uma questão que é um princípio básico da governança, que é o ego do dono, não deixar com que o ego do dono ele entre para dentro da companhia, para que entenda a companhia que o dono é maior do que ela. Não, a companhia é muito maior do que o dono. Aí a gente precisa deixar de lado, né, É. o ego e entender que, bom, eu preciso ter muitas pessoas, se não todos muito melhores do que eu, para executar, para fazer com que a operação ela rode. Mas aí você me trouxe um ponto relevante ali, poxa, que bom, né, que se alguém pode contar com um investimento inicial. Mas eu creio muito também naquela questão dos tempos difíceis que promovem pessoas mais fortes. E tempos fáceis, muitas vezes, promovem pessoas mais fracas, né? Não cria. Eu brinco, não cria casca, Uhum. né? E aí a gente cria mão calejada, cria um pouco de casca, que, ao mesmo tempo, é bom. Ralar o joelho eu acho que é educativo. Quebrar a perna, opa, aí Uhum. já pode ser um pouco perigoso, Uhum. né? Comenta pra gente hoje, como é que vocês fazem para que a estratégia, né, da companhia, a estratégia daquilo que vocês direcionam para o futuro, ela não seja engolida pelo ritmo que você comentou, o ritmo acelerado ali do negócio, é cultura de vendas, de performance. O que vocês fazem efetivamente aí para que as ações, os direcionadores estratégicos, eles acabem não se esvaindo, né, não morrendo na operação do dia a dia? Medindo, controlando e dando apoio. Medindo, controlando e dando apoio. Primeiro, tem um planejamento. Beleza? Que planejamento que é esse? Né? Então, se desdobra esse planejamento de médio, longo, curto prazo, enfim, isso dentro de cada BU, Uhum. e essas pessoas têm ali as suas ambições, os seus objetivos. Tudo isso ligado com uma cenoura grande coletiva que todo mundo tem que olhar para ver assim, cara, para onde a gente vai? E o que eu ganho com isso? Uhum, Porque também não adianta ter papel muito claro, não adianta ter estratégia muito clara, se as pessoas não se sentirem parte daquilo, uhum. né? Reconhecidas. Reconhecidas, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. No momento em que a gente coloca uma cenoura, coloca um objetivo claro para a companhia, com os seus desdobramentos, que está todo mundo participando, Uhum, o jogo muda, já fica muito mais fácil. Passo seguinte é ter esse planejamento muito claro com essas rotinas e acompanhamentos uhum. habituais. Porque conflita naturalmente com o dia a dia, né? Total, conflita total, né? Conflita total. Uhum. E aqui entra um pouquinho, Léo, daquilo que tu falou do Bruno. Bruno, um querido, Ah, um satisfação, querido. amigo. Nós temos que tomar aquele vinho. Bruno me deu um vinho, eu tô lá com o vinho guardado para nós tomarmos juntos. E eu só discordo. Não é que eu discorde, eu tenho uma opinião um pouquinho enviesada de que essa questão do ego do empresário não tem certo e errado. Uhum, Existem aqueles empresários, Léo, os quais eles, de forma muito consciente, têm na companhia deles uma extensão da vida psicossocial deles. Então, aquilo é então, como que aquele ego não vai estar ali? Né? E está tudo certo. A questão, acho, é só a gente ter a consciência. Sim, isso é meu, isso eu criei, tem que ser da forma como eu gostaria que fosse. Com os devidos respeitos, uhum. né? Com Mas alinhamento com cultural. alinhamento cultural e não tem nada de errado. Uhum, Né? Porque não dá para querer que todo mundo seja da mesma forma. Né? Agora, existem conjugações de propósitos e ideais, os quais te trazem uma clareza do ponto de vista assim, pô, o que eu quero? Eu quero que o Jean seja maior que a Altec e, portanto, que o Jean seja maior do que o propósito da Altec de ajudar a transformar a indústria do Brasil, uhum. trazendo tecnologia, Perfeito. ou que a Altec
seja um legado. No meu caso específico, eu quero deixar um legado. Sou muitas vezes até criticado, né? Mas assim, eu acho que a gente consegue. Mas eu concordo contigo, não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona e aquilo que é uma estratégia. Isso, Mas se é uma estratégia declarada, maravilhoso. O que isso. não dá é para ficar em cima do muro, Exato, né? Achar exato, que no discurso é uma coisa, não, porque a exato, companhia é muito exato, maior, aí o exato. ego de um dos sócios. Ou ainda ficar aquela guerra de, de valores assim, não. Eu do lado de cá que quero ter valor, Uhum, condenando aquela pessoa que tem no seu ego e na sua vontade de tocar o seu negócio daquele jeito, algo ruim. Não. perfeito. E ao mesmo tempo, esse cara aqui, né, que tem o seu ego, tem a empresa como extensão da sua casa, pré-julgando ou condenando esse cara aqui, que, pô, porque esse vai se ferrar, ou Uhum, aquele tem que pensar. Não, são formas que, a hora que a gente traz luz, que a uhum, hora que a gente traz consciência para essa tomada de decisão, fica tudo muito mais fácil, né? perfeito. Então a gente optou, de fato, por pensar em algo maior, em algo mais mercado, com legado, com propósito de fato. A gente quer ajudar aí de fato, a transformar a indústria no Brasil. E olha como a gente não combinou, né? A gente está chegando no final do nosso. Se deixar, a gente vai ficar aqui umas 3 horas conversando, mas tem uma pergunta aqui que eu deixei destacada, né? E ela já está conciliando aí com o nosso enredo final, que é justamente empreender com propósito, né? Empreender com propósito para ti é discurso ou prática diária? É que você que está me assistindo, daqui a pouco não me conhece. O Léo já me conhece um pouquinho pelo o nosso ecossistema. Eu acho que tudo na vida que a gente faz com propósito, que a gente tem um porquê de acordar, as coisas ficam mais fáceis, né? E aí a gente conjuga essas ações cotidianas e diárias e joga para o universo e o universo vai conspirando, né? E aí as coisas elas ficam de fato muito mais palatáveis, Uhum, né? Os objetivos eles vão se desdobrando, as pessoas vão se aproximando, a riqueza vai acontecendo, a mascada vai entrando, os erros vão ficando até mais daqui a pouco penosos, ardilosos, mas a gente vai entendendo que aquilo faz parte da jornada e de que, né, falamos há 2 minutos atrás, no pain, no gain. Então, assim, se não tiver um incômodo uhum, aqui dentro, se não tiver uma 3 horas da manhã ali para te acordar de vez em quando, né? Não, 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 não. Bicho, alguma coisa tem de errado. uhum, uhum. Alguma coisa tem de errado. Né? Então, o errado não é não passar trabalho. Ou melhor, o errado não é não passar trabalho. Na vida empreendedora, se não passar trabalho, se não tiver dificuldades, óbvio, mitigadas, que não Uhum, afete a nossa saúde mental, que não afete a nossa saúde social em alguns momentos, porque em outros momentos vai afetar também, uhum. tem alguma coisa de errado, né? Então é isso, acho que no meu caso, de novo, sem fazer aqui juízo de valor de certo ou errado, propósito ele é fundamental, porque senão zero interesse. Eu tô lendo um livro que ele fala muito da felicidade, né? E é interessante, sob o ponto de vista da felicidade, você me lembrou disso, que a felicidade ela só tem graça porque ela é momentânea. Porque se ela fosse o tempo todo, é a brincadeira do zerar o game, né? É. Zerar o jogo. E aí acaba não tendo mais graça, né? Então, se não tiver o boleto, se não tiver, né, aquelas coisas que são naturais, que nos tiram para o estado de alerta, eu acho que não teria tanta graça assim, né? Mas eu concordo contigo, sim. E muito disso também me fez retomar, né, o exemplo que arrasta, né? Para a gente transformar essa vivência de valores práticos no dia a dia, a gente tem que fazer com que esses valores eles sejam vivenciados, né? O exemplo, qual que é a tua visão, né, em relação às pessoas que ocupam esses cargos, tanto executivo, conselheiro, ou até mesmo um sócio? Isso tudo você percebe no teu dia a dia que as pessoas elas vão se comportando igual, elas vão de certa forma sendo imantadas por essa cultura de quem está aqui em cima? Depende.
Depende porque não é para todo mundo, Uhum. né? Não é para todo mundo. Então, assim, Empreender, não. não, empreender e até fazer parte de um ambiente como esse. Porque ele é um ambiente, Léo, que apesar do nível agora, depois de 25 anos, do nível de planejamento, do nível de posições mais ou menos delimitadas, de rotinas mais ou menos definidas, é ainda bastante caótico, né? Quando se busca um crescimento, não só por crescer, mas fazendo jus a esse propósito. Então, muitos erros acontecem, Uhum. muitas mudanças de rota acontecem, mesmo tendo tudo isso. Então, assim, o nível de quociente intelectual e de adaptabilidade pessoal De antifragilidade. é, tem que ser diferenciado. Uhum. Perfeito. E então, chegando no nosso final aí, né? Eu queria aproveitar do Jean, já que ele conseguiu essa brecha. Obrigado também para a Josi que deu todo esse apoio para a gente aqui, conseguir fazer esse papo. Deixa para nós, Jean, uma frase, um conselho, né? Mas agora especificamente para aquelas pessoas que pensam em empreender, que têm essa inclinação, assim como o Jean dos anos 2000 para 2001, né? Que viu toda aquela cadeia de distribuição, que na ocasião ainda era um representante comercial. Que dica, que conselho que você dá para essa pessoa que está pensando e ainda não se convenceu o suficiente de empreender? Abandona essa ideia, fica onde tu tá, que tu vai ganhar mais dinheiro e tu vai Muito dormir bom, melhor, e tu vai dormir muito melhor bom, que todo mundo aqui. muito bom. Brincadeiras à parte, um pouco sério, tá? Não, eu Um concordo pouco contigo. sério. É, é assim, é, vai que dá. Mete a cara, vai que dá. O mundo só é mundo no quesito desenvolvimento por conta dessas pessoas que tomaram risco, que tiveram capacidade de tomar risco. Muitas ficaram pelo caminho. Agora, as oportunidades, elas estão absolutamente aí. Uhum, Absolutamente. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, existem oportunidades. uhum. Então, vai das pessoas se conectarem com essas dores, entenderem o que produto, que serviço vão prestar e se jogar na piscina gelada e boa sorte, meu camarada. E acordar às 3 da manhã. Depois me conta. É isso aí. Jean, cara, primeiro eu quero te agradecer, né, por essa aula, né, Imagina. compartilhar um pouquinho da tua vivência. Acho que essa é a maior riqueza que a gente tem quando a gente traz, né, aqui pro podcast, mais do que perguntas, a gente quer, na verdade, que a pessoa conte, né, a sua experiência, compartilhe com a gente. Acho que isso é muito rico. Muitas pessoas acabam dando feedback pra gente. Poxa, eu tô ouvindo numa viagem, tô ouvindo durante uma corrida, tô ouvindo fazendo um exercício. E é isso, né? Então que a gente beba boas informações, beba informações de quem já fez. Esse é o nosso principal ponto, ruptura. É só pessoas que já fizeram podem falar. Então, Então, obrigado mesmo pelo teu tempo e pela eu, tua agenda, eu é que viu? agradeço. Muito obrigado a Obrigado. todos. Bom, gente, finalizando então nosso mais um podcast aqui, nosso 7º episódio da nossa segunda temporada. Eu tenho um recado bem legal para você. Para você que está pensando em transformar então essa estratégia ou está em dúvida ainda se sua empresa, o seu negócio é um negócio que precisa de ajuda e quais áreas que precisa de ajuda, eu tenho uma boa resposta para você. Comenta aqui para gente radar ou manda uma mensagem para a gente no Instagram, lá no nosso link de mensagem mesmo, manda radar para a gente, que a gente vai mandar para você um radar 360. Você faz essas respostas ali nesse formulário e ele já te dá de forma automatizada um radar 360 olhando para a BSC da sua empresa, financeiro, comercial, inovação, processos, cultura, e ele já vai te dar uma nota, um score, para você ver em que área que você precisa se dedicar, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.